Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A Bíblia nos ensina que o amor é a suprema afeição e todo que ama tem a graça de Jesus no coração. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos The people are like Peter said in St. Matthew 17, 48, where Isto foi algo, como eu disse nesta manhã, como as pessoas estão, como Pedro disse em São Mateus 17, 48, onde ele diz: good to be here, let's build 3 tabernacles. bom é estar aqui, façamos 3 tabernáculos. The Spirit led him not to do it. Said, this is my beloved Son. Mas o Espírito não lhes propôs a fazerem isto. Disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Hear ye him, and he is the Word. E ele é a palavra, a ele ouvi. Man, that's who we're to look to. The Word. E nele que temos que olhar, na palavra. Our enthusiasm or something else. Não é nosso entusiasmo ou algo mais. He is my Word. Hear ye him. Ele é minha palavra, a ele ouvi. What did they see after this voice spoke to them? E o que viram eles depois que esta voz lhes falou? Even Moses and Elijah wasn't present. Nem mesmo Moisés e Elias estavam presentes. Their creed. Não havia lá um credo. Was there anything left but Jesus? Não havia nada mais lá a não ser somente Jesus. And he is the Word. E ele é a palavra. They seen. Isto foi tudo que eles viram. Going without the camp, Agora, saindo do arraial, we find that on their camp,
nós encontramos que em seus arraiais, This great occasion took place up on Mount Transfiguration, as Peter later called it the Holy Mountain. onde esta grande ocasião tomou lugar no Monte da Transfiguração, como Paulo chamou mais tarde de o Santo Monte, Where he met with them. onde ele encontrou com seus. I do not believe the apostle meant that the mountain was holy. Agora, eu não creio que o apóstolo queria dizer que a montanha era santa. Meant it was a holy God on the mountain. Ele queria dizer que havia um Deus santo na montanha. It's the holy church. Não é a Santa Igreja. It's not the holy people. Não é o povo santo. It's the Holy Ghost in the people. É o Espírito Santo no povo. The Holy Ghost is holy. O Espírito Santo é santo. He's your director and your leader. Ele é o teu diretor, o teu líder. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai Celestial, humildemente, Senhor, nós estamos aqui para Te ouvir, Pai, para aprender de Ti os Teus ricos conselhos. Tua palavra, ela é a nossa vida. Ai de nós, Senhor, sem os Teus ensinamentos, porque é a Tua palavra que nos amadurece, é a Tua palavra que nos faz idôneos, equilibrados, maduros, na fé, no espírito, no procedimento. Ajuda-nos, Pai, através da Tua palavra. Perdoe nossos pecados, Senhor, nossos erros. Limpa-nos, Senhor, de toda maldade. Limpa-nos, lava-nos com Teu Espírito Santo,
Queremos ouvir na alma, Pai, com a alma, com o coração. Ouvir com o coração a Sua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Cada um de nós viemos para sermos abençoados por Ti. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Senhor Jesus, nos abençoe, amados irmãos, nesta manhã. Bom estar aqui, bom ver o esforço de cada um dos irmãos que se esforçaram para vir à casa de Deus. Deus recompense o esforço de cada um. Deus abençoe. Estou vendo ali a irmã Marli. Deus abençoe. Miguelinho está lá, quietinho, né, irmã? Quietinho, educadinho. A Marli, nossa irmã preciosa. Todos vocês, Deus os abençoe. Isso é bom, está ali o irmão Edson Clementino, ali na galeria. Bom te ver, irmão Edson. O senhor é querido nosso, sua família. Deus abençoe todos os irmãos. Nós temos aqui algumas perguntas. Tá choco, irmão, o som tá choco, ruim. Tem muita regulagem aí, vai regulando até ficar bom. Temos aqui algumas perguntas. Bom dia, pastor. É verdade que geneticamente a mulher envelhece mais rápido do que o homem? Por que isso acontece? Ora, a Bíblia diz que ela é um vaso mais fraco, né? São Pedro, capítulo 3, ele diz que ela é um vaso mais fraco, ela é um coproduto. O original que Deus fez foi o homem, do homem ele fez a mulher. Então sempre o coproduto, o secundário, ele é mais frágil do que o primário. Qualquer produto secundário, ele é mais frágil do que o primário, não é? Não tem toda aquela vitalidade que tem o primário. Razão por ela envelhecer mais cedo e coisas assim, não é? Agora cabe o homem tratar com equilíbrio, não é? Com equilíbrio. Pedro chega a dizer, o apóstolo São Pedro, chega a dizer que nossas orações são até impedidas de subir ao céu se não tivermos equilíbrio para tratar nossas esposas. Ela é um vaso mais fraco. Agora não é por isso que vão também explorar, não é? Pastor, outra pergunta. Pastor, o senhor falou que a pessoa pode ter o batismo na carne, o batismo do Espírito Santo na carne, e não ter no espírito ou na alma, ou vice-versa. Gostaria que o senhor falasse mais sobre isto. O mundo religioso tem, a Bíblia disse que isso caiu sobre todos. Essa unção foi derramada sobre todos, que é o Espírito Santo. Nas denominações, vocês acham que eles curam pelo poder do diabo? Não, cura pelo poder de Deus. Nas denominações, em todo lugar. O diabo não cura ninguém, quem cura é Deus. Agora o Espírito Santo na alma é que faz você crer na palavra da hora. O Espírito Santo na carne faz você exercer de prodígios, milagres, curas divinas, exercer de coisas da carne, alegria, gozo, se alegrar, regozijar no Espírito, do Espírito. Ele fala mais forte, ele fala isso em várias mensagens. Em várias mensagens. E não sabeis, Cristo é revelado em sua própria palavra. Outra que eu estou na minha mesa ali, esqueço o nome dela, uma das últimas que ele pregou, ele fala isto.
Você pode ser batizado na carne e no espírito e não na alma, porque o homem é composto de três. Nós, seres humanos, somos trino: corpo, espírito e alma. No espírito, regozijar no espírito, alegrar no espírito. Na carne, ter santidade na carne. E, no entanto, ter uma alma incrédula. Uma alma que não crê na palavra da hora. Se apresenta a palavra revelada para a pessoa, é o que João Batista disse, são sementes, semente fala da gene fala da alma, são sementes da serpente, do lado de dentro. Do lado de fora tem todas as emoções. São Paulo fala isto em Hebreus capítulo 6, a chuva cai sobre todos, sobre o trigo, sobre o joio, e ambos levantam as folhinhas, se alegram com a bênção da chuva. Assim é as bênçãos de Deus. Agora o joio continua sendo joio, natureza de joio, e o trigo continua sendo trigo. Mas ambos recebem as bênçãos da chuva, se alegram com as bênçãos da chuva. Nesse caso, a chuva é o Espírito Santo. São beneficiários, todos são beneficiários das bênçãos do Espírito. Recebem cura, milagres, até no centro de macumba. Você acha que o diabo cura? Quem cura é Deus. A pessoa vai ali com aquela fé em Deus, Deus não desperdiça fé, e cura a pessoa, mesmo ignorantemente como ela é. Mas a alma da pessoa continua incrédula. Então, Deus trabalha, o interesse de Deus é que nós recebamos a sua palavra na alma, dentro de nossas almas, que deve ser a morada de Deus. Porque Deus morando lá dentro, Ele se torna um autolimpante, vai nos limpando de dentro para fora, vai nos purificando. Mas de fora para dentro, por fora, Jesus chamou os sacerdotes da época de sepulcros caiados. Por fora, bonito, sepulcros bonitos, todo enfeitado, mas por dentro carniça, não é? Carniça. Então o batismo do Espírito Santo deve estar na alma. E como você sabe quando ele está na sua alma? É quando você crê em toda a palavra de Deus. Qual é toda a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada, a mensagem profética. A Bíblia sem profeta, ela é incompleta, nunca existiu. Nunca existiu a Bíblia sem profeta de Deus. O profeta é a boca de Deus na terra para passar a palavra ao povo. Isso está escrito em Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. E os profetas passam ao povo. Essa é a maneira que Deus sempre trabalhou, sempre trabalhou. Aí você diz, mas está escrito em São Lucas 16, parte A, que a lei e os profetas vieram até João. Muito bem, os profetas da lei, está bem explícito ali. A lei e os profetas da lei. De João para cá vieram os profetas da graça. O próprio Senhor Jesus, em São Mateus 32, São Mateus 32, 33, não é? 23, 34, obrigado. 23, 34, Jesus disse, eis que eu vos envio profetas. O próprio Senhor Jesus disse, e ligando com o que ele mesmo disse em Mateus 17, 11, para o nosso dia de hoje, ele disse, enviarei o profeta Elias, ministério especial, e ele restaurará
todas as coisas, seu ministério. Ministério do profeta Elias. Então, a pergunta é esta: o batismo com o Espírito na carne é uma coisa, isso é para os denominacionais, mas o batismo com o Espírito Santo na alma nos leva a uma fé real. Na carne, na mente, na carne fala da mente, nos leva a uma fé superficial. Você entende de uma forma técnica, superficial a Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo na alma, no coração, te leva a uma experiência experimentada. Experimentada. Aliás, o profeta fala isso aqui, ó. Isso aqui vai responder muitas perguntas que temos pela frente. Ele nos fala na mensagem Véu Adentro. Anote aí a mensagem Véu Adentro. Parágrafo 77 ao 80. Eu quero focar o 79. Mas vamos aqui no 77, para você entender melhor, até o 80. 80. Mensagem Véu Adentro. É uma mensagem que todo crente deve ler, reler de vez em quando, deve ler, para você estar atualizado com a vida cristã. As fases da vida cristã é igual à plantação, a fase pequena, a fase do pendão, do grão, brotando o grão na espiga, do amadurecimento da semente. Tudo isso são fases. Fases. Parágrafo 77 da mensagem Véu Adentro. Agora em minha vida, o profeta dizendo, tenho visto a cristãos levantando-se e caindo. E isto sempre me deu o que pensar, como humano, né? Como humano, isso punha ele para pensar. Por que isto? Pessoas levantando-se e caindo na fé. E sem pregar esse texto nas outras igrejas, a que tenho ido, tenho crido ser mais conveniente trazê-lo à minha gente aqui do tabernáculo. Por que as pessoas são cirandadas? É uma pergunta. Por que as pessoas são cirandadas assim? Uma hora está de pé na fé, outra hora está caída na fé. Você encontra essas pessoas que parecem ser muito religiosas, parecem ter um desejo profundo, e diariamente buscam, leem, e procuram e aspiram por Deus, porém nunca se fixam, nunca se ancoram. É uma fase, é a fase do namoro do cristianismo. Estão enamorados, mas nunca se fixam de modo algum, onde possam estar estabelecido ou ancorado em Cristo. E isto eu tenho aprendido por experiência própria, que são pessoas do intelecto. São pessoas que têm concebido a palavra só no intelecto, na cabeça, na mente, uma forma técnica, mecânica. É a razão pela qual são cirandadas, que a alma está vazia, a mente cheia. Às vezes tem a Bíblia até decorada. Tem pessoas que são expert, que sabem onde está escrito tanta coisa na Bíblia, sabem pregar a Bíblia decorado. Existem pregadores denominacionais, eu já vi, conheço, que pregam a Bíblia assim, ó, um texto soa no coração dele, e ele liga texto com texto e prega uma mensagem ali de 2 horas, decorado, sem ler nenhum versículo na Bíblia. Fala tudo decorado e aquilo está na Bíblia. É um dom. E a palavra dom quer dizer presente. Eu posso dar um presente para você e você tem meu presente, mas não tem a mim contigo. Assim é a Bíblia. Deus deu dons aos homens, Salmo 68, verso 18.
Romanos capítulo 11, verso 28. Ter o dom é uma coisa, e ter o doador do dom é diferente. É algo mais seguro, mais sólido. Então, enquanto você tem só o dom, você faz muita coisa bonita no Evangelho. Porém, você ainda estará sujeito a essas altas e baixas. O diabo te cirandar. No 79 o profeta diz: falando isto, eu quero dizer, há dois tipos diferentes de cristão. Parece estranho, porém não direi dois tipos diferentes. Eu diria duas fases, é melhor. Duas fases diferentes da vida cristã. Seria uma palavra melhor para se usar. Não dois tipos, duas fases. O mesmo cristianismo, porém com duas fases diferentes. Uma intelectual e outra real, experiência real na alma. Mas há essas duas fases da vida cristã que todos nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos elas, duas fases. É o mesmo cristianismo, porém duas fases diferentes. Uma delas é uma concepção mental ou intelectual do que Deus tem dito em sua palavra e de Jesus Cristo. Mental. Você lê, cria um quadro daquilo, acha, imagina, pensa e fala sobre aquilo, mas tudo na mente. Você mesmo não participa, não entrou naquilo. Você é um espectador daquilo, mediante conhecimento. E a outra fase, intelectual também, parece faminta. Se deleita em Deus, mas seu deleite não se arraiga. Você tem visto pessoas assim? Parece faminta, toda mensagem nova, tem mais um, eu quero ler e ler todas. Mas você vê que a pessoa nunca se arraiga, sempre cheio de dúvida, cheio de interrogação. É o profeta dizendo, no parágrafo 80. Parece faminta, quer ler a Bíblia dia e noite, se encontra com a Bíblia na mão, com a mensagem na mão, lendo, tudo bem, é uma coisa boa. Porém, é só aqui, a fome, sede, só na mente, não na alma, não no coração. Nunca se deleita, seu deleite não se arraiga. Parece ter vitórias contínuas. Você conversa com ela, com ele, parece ser aquela pessoa de vitória contínua. Eu venço, eu sou vencedor, eu sou bom. Eu. Mas vai comer 1 quilo de sal com ele para você ver, com ela para você ver, que são meninos ainda na fé. Não arraigou, não entrou o véu lá dentro. Bom gaúcho, bom te ver aqui, Deus te abençoe. Parece ter vitória, parece, mas não tem. A hora que precisa mostrar de fato que está arraigado, mostra o carnal, a natureza carnal. Nada lhe incomoda, estão sólidos, tão ancorado quanto possível, mas só verbalmente. Só verbalmente. Nem as provas, nem as tormentas lhe alteram, antes eles parece ter algo a seu redor que a gente que é cristã e trata de viver para Deus, admira esse tipo de cristão. E eu tenho me perguntado, Senhor, o que é que essa gente tem que os outros tratam de obter e parece que falham em conseguir? Porém, a outra fase, essa é a fase intelectual, que está na mente, crê aqui, não desceu aqui no coração. Porém, a outra é uma experiência experimentada que Deus tem dado ao coração do homem, da mulher. É a oração daquele menino: Senhor, faça com que a tua palavra desça uns 30 centímetros
no corpo do meu Pai, ou seja, desça da cabeça para o coração dele, porque o Senhor entrando no coração dele, ele vai ser um cristão de verdade. Mas enquanto o Senhor estiver só na mente dele, ele vai estar na primeira fase do cristianismo, com altas e baixas, cheio de vida insegura. Porque aqui no 71 ele disse, a vida cristã é assim. A fé cristã está baseada completamente em repouso. Isto é correto, um cristão não é agitado, um cristão não corre de lugar a lugar, não se agita não, em coisas. Acontece as coisas, o cristão, ele tem solidez para agir, até diante da morte. Eu estava vendo aqui, nós estamos aí com 2, no UTI, pastor Paulo, lá de Pires do Rio, está na UTI com câncer no cérebro, alto grau, perigosíssimo, quase que indo a óbito. Moço novo ainda, irmão do pastor Mauro. E o irmão Remi, que é o nosso ancião aqui, está também na UTI. Nós já oramos nesta manhã por eles, amém? Já oramos por eles. Porém, sem fazer alvoroço. Sabe o que Paulo fala sobre isso? Abra sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Se traz maturidade ao cristão. Dá um véu adentro que está nesta terceira fase, ou seja, que entrou a palavra no seu coração, não tem essas altas e baixas mais, ele arraigou em Deus, o comportamento dele é diferente do comportamento do crente natural, intelectual. Ele não se abala, nem com a morte. Nem com a morte. Ele tem equilíbrio, comportamento grande. Em quaisquer circunstância da vida, ele está sempre flutuando. Ele nunca afunda. Nunca afunda, está sempre flutuando. O marido larga, ele está flutuando, não faz alvoroço. A mulher larga, ele não faz alvoroço. Morre um filho, a sunamita não fazia alvoroço, Eliseu encontrou com ela, tudo bem? Ela, tudo bem. Filho morto em casa. Isso é cristão, véu adentro. Não faz alvoroço. Ela tinha todo direito de sair na rua, na estrada, gritando, e quando encontrou com Eliseu, xingaram ele tudo. Eu não pedi por esse filho, você que me deu esse filho pela palavra falada, profetizou que eu teria. E agora meu filho morreu, deu uma dor de cabeça, uma meningite lá na roça. Ele estava com o pai dele, morreu. Só para mim sofrer essa dor terrível, Eliseu. Você é um irresponsável. Ela não fez esse alvoroço, não. Pelo contrário, quando Eliseu encontrou, perguntou, tudo vai bem? Ela disse, tudo vai bem. Tudo vai bem. Cristão não faz alvoroço. Não se altera, ele está ancorado. Veja Paulo repreendendo aqui em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Paulo, como um pastor, Paulo é nosso pastor. O irmão Brana disse que ele era pastor dele. Ele disse, tudo que Paulo pregou eu tenho pregado. O irmão Brana disse, é nosso pastor também. Então ele vem e diz para nós, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Pessoa que ignora é pessoa que não tem conhecimento de causa. Acerca dos que já dormem, ou dos que estão para dormir. Dormir quer dizer partir no Senhor. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Fazer alvoroço, aquela gritaria, choradeira, porque morreu o papai, morreu a mamãe.
Eu me lembro quando minha mãe partiu, o pastor, eu morava na capital, o pastor Adil era nosso pastor lá, foi em 79. E eles tinham vindo para o encontro, eu era evangelista e o pastor Adil tinha me deixado lá para cuidar dos cultos lá com a igreja, em São Paulo. E minha mãe tinha problema de chaga no coração, e de repente andando caiu e morreu na hora. Chaga mata. E aí Deus me deu, porque a fé suprema te dará graça suprema para você encarar a hora suprema. Pode esperar que ela venha, a graça suprema vem. Eu fiz o culto, preguei no funeral dela, firme, autêntico, não reclamando. Parentes todos vieram de todo canto, nós temos muito parente. Só meu avô teve 25 filhos. E esses filhos já têm bisnetos. E houve aquela equilibrada. E até hoje, pessoas da família que encontram a gente enaltece a Deus por ter dado aquele equilíbrio naquele culto do funeral de minha mãe. Então, o cristão é como Paulo está dizendo, não quero, seu Espírito Santo em Paulo, não quero que tenhais comportamento como os demais que não têm esperança, ou seja, como os do mundo. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morrem, Deus os tornará a trazer com Ele na sua ressurreição. Se morreu em Cristo, Ele vai se levantar na primeira ressurreição. Esta é a segurança do crente, que entrou o véu adentro. Ele não faz alvoroço, ele não anda agitado, qualquer coisa faz tempestade numa xícara d'água, faz alvoroço numa linha de carretel. Não, o cristão, ele é equilibrado em todos os passos, ele sabe em quem tem crido, sabe onde a alma dele está amarrada, ancorada, que é em Deus, o Criador de todas as coisas. E o irmão Branham dizia para o filho dele, para Billy Paul, Billy, Deus sabe melhor. Sempre quando Billy Paul se agitava, o irmão Branham dizia, Billy, Deus sabe melhor. Ou seja, fica quieto, Billy. Fica quieto, Billy. Nós não entendemos o porquê disso, daquilo, aquilo outro. Mas Deus, que é o Criador, é o engenheiro, desenhou todas as coisas, projetou, é o projetista de tudo. Nós só entendemos até o agora. Daqui de um segundo para frente nós não entendemos nada, não sabemos de nada. Porém Deus é onisciente, conhece o fim desde o princípio. Então, segura nisto, Deus sabe melhor. Deus tem seus planos, não é? Então Paulo está dizendo, não quero, porém, irmãos, que tenhais comportamento como os do mundo, agitado. Não, você ora, pessoa, seu parente, seu ente querido, adoeceu, está passando uma luta, uma dificuldade, porque existem lutas, o profeta nos ensina, que são predestinadas para nós passar, ninguém vai passar por você, é você que tem que passar por elas. E não adianta você reclamar e querer fazer espetáculo público com aquele problema, você vai ter que passar, então é melhor passar caladinho, pelo menos menos pessoas ficam sabendo. Nós, humanamente, somos donos disto, de fazer espetáculo de nossos problemas para nos tornar vítima. Todo mundo fica sabendo do nosso sofrimento, sofrimento com a esposa, sofrimento com o marido, sofrimento com o filho. Eles vão te ajudar? Não vai esticar a corda para o vizinho, para o parente dele, vai falar, daqui a pouco seu filho fica pinchado na boca de todo mundo, seu ente querido.
Não. Fale para Jesus. Fale para Jesus. Ele é que pode resolver o problema. Falar para as pessoas, tudo bem, toda regra tem exceção, mas Jesus, conversar com Jesus é melhor. Quando falamos mais com Deus, falaremos menos com os homens. Quando falamos mais com Deus, falaremos menos com os homens. Então Paulo aqui nos repreende. Não quero, se não quero é mandamento apostólico, bíblico. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A morte é necessária. Uns vai mais cedo, outros vai mais tarde. O bom é estarmos prontos. O bom é estarmos prontos. E Deus sabe o porquê leva uns mais cedo, outros mais tarde. Deus sabe, nós não sabemos. Às vezes, se ficasse vivendo mais tempo, pecaria mais, sairia da comunhão. Deus sabe melhor tudo, nós não sabemos. O irmão Branham cita o caso da filhinha dele, quando ele viu ela lá na glória, pequena Sharon, que ele viu ela lá, uma moça muito linda demais. Ele disse, quando eu vi ela lá na sexta dimensão, eu entendi por que Deus levou ela. Que se ela vivesse aqui, ela ia ser uma moça muito bonita e ia me dar trabalho demais. Então Deus levou ela em criança para ela ser uma salva. Uma salva. Deus sabe melhor das coisas. E a melhor coisa é nós entender a mente de Deus e dizer, obrigado, Jesus. Mesmo eu não entendendo, mas eu te agradeço. O Senhor sabe melhor. Amém. Então a fé cristã, no parágrafo 71 do véu adentro, a fé cristã está baseada completamente em repouso, em descanso, isso é correto. Um cristão não é agitado, um cristão não corre de lugar em lugar, um cristão não se irrita, nem discute, nem se preocupa com as coisas. A panela está com o alimento acabando, você crê no Jeová Jiré, Deus proverá alimento para você. A carteira acabando, os centavinhos que resta acabando, você crê no Jeová Jiré. Malaquias capítulo 3 diz que Deus abre as janelas do céu e não vai deixar faltar. Isto é quando você é um crente de alma, ancorado. Porque quanto mais você confia em Deus, irmãos, mais você responsabiliza Ele. Porque tudo que Ele disse nessa sua palavra, Ele é responsável para cumprir. E se você agarrar a ela e crer, você está simplesmente responsabilizando a Ele a cumprir a seu favor. Então é melhor crer do que ficar em cima do muro. Em cima do muro ele fala, ele crê, mas não crê, como é que eu vou ajudar? Eu vou ajudar a hora que ele estiver mesmo disposto a crer. Aí eu entro em cena por ele. Mas a vida cristã é assim, um cristão repousa. Jesus, o barco lá estava quase afundando, as ondas batendo de um lado e de outro. Os discípulos que ainda não tinham passado pelo Pentecoste, ou seja, não tinha entrado o véu adentro, só tinha a palavra na mente, eram crentes intelectuais, estava lá fora, em cima do barco, fazendo o maior barulhão. Maior barulhão. Mestre, vamos afundar, mestre. Aos problemas, mestre. Olha as ondas, mestre. Jesus levantou calmamente, serenamente, sem nenhum alvoroço, simplesmente com aquela mão de autoridade, repreendeu as ondas. Dentro de poucos segundos o mar acalmou. Porque Jesus cria no que ele pregava. Jesus cria no que ele possuía, que era o Pai.
que era o Espírito Santo, que era a palavra. Ô irmãos, se nós crer também, Jesus diz: fareis as mesmas coisas que eu faço e maiores do que essas fareis. O problema nosso é que nós não cremos o suficiente ainda. Nós ainda estamos como que tateando, estamos nessa primeira fase aqui que o irmão Brana disse. Somos cristãos? Somos, mas ainda estamos na primeira fase mental, intelectual. Faminto, mas a fome é mental, fome mental, não de alma. Porque quando a fome é de alma, você lê um parágrafo só o dia todo, um versículo só o dia todo, e aquilo sempre é novo para você, aquilo te alimenta. Mas quando é mental, você tem que ler 10 mensagens, 2 mensagens por dia ou mais, e aquela fome mental e não sacia, nunca arraiga, nunca desce. Por quê? Está bisbilhotando, está buscando saciar a vida de uma forma mental, e a alma não se alimenta assim. Não é a quantidade, é a qualidade. É a qualidade de alimento é que te nutre. Não é a quantidade. É a qualidade, é você alimentar naquele espírito sólido, firme, tomar palavra por palavra, refletir cada palavra que você está lendo. Porque nós lemos assim, igual o computador, e não refletimos em nada e não aprendemos nada. Da mente, fica da mente, some, você sai da porta da igreja para fora, não sabe nada que você aprendeu no culto. Lê, não sabe destacar um parágrafo que você leu. Porque é mental, não desceu. Mas quando desce, aquilo amplia, daquele parágrafo único que você leu, amplia, que você cria aquilo, uma vasta meditação. Uma vasta meditação. Veja, um cristão repousa. A panela está vazia. A viúva lá de Reis 17, a viúva Serepta de Saridom, panela vazia, só restava um restinho de farinha, um restinho de azeite. Mas ela não estava, Elias não encontrou ela lá na rua gritando, amaldiçoando o rei, amaldiçoando as pessoas, falando mal dos políticos. Não, encontrou ela orando, confiando, descansando. Aquela mãe que tinha um menino moço, contraiu doença venérea, estava lá fora de si, no quarto, na cama, já fora de si, já morrendo. Ela foi lá para fora, ela tinha orado a madrugada toda e Deus disse: vai lá fora que eu vou enviar meu enviado lá para vir te abençoar. Ela foi lá para fora na madrugada e pôs a mão no queixo assim, em cima da cerca, e ficou lá esperando o homem de Deus chegar. Ficou esperando o socorro de Deus chegar. E logo vem lá de cima um homenzinho baixinho, de paletó, gravata, chapeuzinho torto na cabeça, assoviando. Quando ela viu, ela disse: ah lá, vem vindo ele lá. Bom dia, pastor. Ele assustou, disse: como você sabe que eu sou pastor? Ela disse: Jesus me falou que o senhor viria. Jesus me falou que o senhor viria. Ela confiou e aquilo responsabilizou a Deus. Deus fez o avião parar lá no aeroporto, dar um defeito no avião. O avião parou lá no aeroporto e os passageiros teve que ir para o hotel. E naquele inteirinho Deus tirou o sono do irmão Brano, ele acordou mais cedo e saiu andando na rua. Deus providenciou tudo isso para atender o gemido, o pedido daquela cristã a favor do seu filho. Irmãos, Deus faz coisas tremendas por causa de você.
Nós temos que acreditar mais no nosso Deus. Nosso Deus é real, gente. Vale a pena acreditar nesse Deus que vela por nossas almas. Então é por aí que o irmão Branham disse: um cristão repousa. Tudo tem terminado para ele, tudo termina para o crente no Calvário. Você diz: no Calvário ele resolveu todos os meus problemas. Só me resta esperar a hora certa que ele predestinou para acontecer a solução daquilo problema, mas que ele já resolveu já. Está escrito em Isaías 53 que ele já levou sobre si todas as nossas dores. Só tem que esperar a hora. Às vezes nós somos apressados demais. O grande problema nós, seres humanos, é que somos imediatistas. Queremos a resolução dos nossos problemas em cima da hora. Apertar botão, a coisa já acende, já resolve. Não é assim. Abraão teve que esperar 25 anos, Noé teve que esperar 120 anos, e é por aí. Deus é longânimo. Ah, Senhor, ajude-nos a ter paciência. Conhecendo isso, que Deus é capaz de guardar o que Ele tem feito, sabendo que não importa o que for ou como pareça, não há enfermidade nem morte, não há fome ou qualquer outra coisa que nos possa separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Estamos em repouso. Vamos dizer isso juntos? Estamos em repouso. Estando em Cristo, de alma, estamos em repouso, em descanso. Quem está repousando está cansado? Está preocupado? Não. Se ficar preocupado, você não dorme, você não repousa. Você tem que repousar. Estamos em repouso. Deixe que o velho barco se mova para onde queira, o barco da vida. A onda, a âncora que é a nossa alma, está firme, está arraigada. Deixa Satanás assoprar como assoprou no barquinho de Jesus. Mas a nossa âncora, que é a nossa alma, entrou o véu adentro. Está ancorada nessa rocha das eras que é Cristo. Amém? E aí está o segredo dos que vencem. É quando ancoramos em Deus. Não ficamos agitados nem apavorados e deixamos Deus cuidar da coisa. Mas para isto é preciso passar por essas fases. O irmão Branham disse: você é cristão, mas você ainda está na primeira fase, na fase do intelectual, do mental. Você deve orar: Senhor, me ajude a entrar na fase do real, da palavra encarnada no meu coração, para tirar de mim o medo, tirar de mim essa ansiedade, esse pavor, o alvoroço. Não, um cristão, quando entra em Cristo, nada faz ele andar diferente. Paulo fala isto, leia lá os Romanos, capítulo 8, a partir do verso 35, 32, por aí. Ele diz: nem a altura, nem a profundidade, nada nos tirará do amor que está em Cristo Jesus. Nada. Você não se torna aquela pessoa que faz espetáculo com probleminhas. Nada lhe altera. O Billy Paul fala isso naquela fita que vocês pegaram esses dias, o testemunho dele. Ele disse: meu pai, a gente que era filho da família não sabia quem era inimigo dele e quem era amigo. A gente não sabia, porque ele tratava todos iguais, com amor. Ele amava a todos. E assim é o cristão nascido de novo. Trata todos iguais. Todos iguais, sem diferença. Isto é, leia lá Coríntios 11. Paulo nos ensina isto. Nós estamos na escola dominical. Escola dominical é para aprender, estabelecer nossa âncora em Cristo. 1 aos Coríntios 11, verso 33,
Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer a palavra, não é? Esperai uns pelos outros. O que é isso? O irmão Brana diz: esperar uns pelos outros. Os mais fortes ter paciência com os mais fracos. Isso é esperar. Lá na arca, eu não sei quantos dias os animais mais ágeis tiveram que ficar ali esperando os animais mais lentos chegar. Bicho preguiça, tartaruga, pulim. Mas os mais ágeis chegaram mais cedo na frente. Mas eles tiveram que ter paciência com os mais lentos. E assim é na vida cristã. O batismo com o Espírito Santo na nossa alma nos leva a ter paciência com as fraquezas daqueles que ainda estão no primeiro estágio, como o irmão Brana fala aqui na mensagem Véu Adentro, intelectual. Você não vai condená-lo, você sabe que aquilo é intelectual. O irmão Brana disse: o primeiro estágio é intelectual. Eu tenho visto isso ao longo dos anos. Mente faminta, lê, tem que ler direto, dia e noite, mas não se arraiga. Tudo intelectual, mental, você sabe disso. Mas ele vai chegar, se ele é um eleito, vai chegar naquela fase de estabilidade, descer na alma. Porque se você não ver o evangelho assim, dessa forma, irmão, você vai ser uma pessoa que vai escandalizar com a vida, com a sua própria vida. Você está fazendo a cova para você próprio ser sepultado nela. Que a hora que você te vê lá embaixo, você não vai te perdoar. Você vai dizer: eu pensei que eu era crente, agora eu estou caído, então não há perdão para mim. Não, você tem que ver esses dois lados até para você mesmo. Dizer: Senhor, é porque ainda estou na primeira fase mental, intelectual. É porque eu não arraiguei ainda. Por isso que eu ainda tenho essas altas e baixas. Mas Deus, isto é para nos levar a orar mais. Não só por você mesmo, mas por aquele irmão, por aquela irmã que você vê que ainda está atravessando aquela primeira fase. Então Paulo disse: esperai uns pelos outros. Tenha paciência uns com os outros. Paciência, orai uns pelos outros. Isso acontece entre família. Nós somos uma família cristã. Família cristã, não é? Tendo paciência um com o outro. Nós temos mais 3 perguntas aqui, vamos lá. Deus abençoe vocês que estão na internet. Pastor, filho do pastor Royal, como é que chama? Manassés aí, Curitiba. Deus abençoe todos vocês, em Gurupi também. A outra pergunta: pastor, o profeta disse que não devemos tomar a ceia, nem lavar os pés, se não tiver o batismo com o Espírito Santo. Ele diz que nós não somos dignos de tomar a ceia. Ele não diz que nós não deveria tomar. Ele diz que nós não somos dignos. Quando ele disse não tome, ele é força de expressão. Mas você não pode deixar o irmão Brana chocar com a Bíblia. O irmão Brana não é falso. Você tem que conferi-lo com a Bíblia. A Bíblia diz: tende ousadia para entrar no santuário. Às vezes o irmão Brana usa força de expressão que parece que choca com a Bíblia, mas se você pegar a Bíblia, não choca não. Ele está usando uma força de expressão para dar um choque na gente, mas não choca com a Bíblia. Então, deixa eu ler de novo. Pastor, o profeta disse que não devemos tomar a ceia nem lavar os pés se não tiver o batismo com o Espírito Santo. Tudo bem. Eu estou há 10 anos na mensagem, amo o profeta. Você acha que se tivesse um demônio, você ia amar o profeta? Você ia odiar. Começa por aí. Amo o profeta, a Deus e a mensagem. Já tive algumas visões. Já vi uma luz 3 dias, não senti dor uma vez que me feri e chamei o nome de Jesus, não senti dor. Fiquei invisível
para 2 ladrões uma vez. Tenho visto o poder de Deus na minha vida, mas sei que eu não tenho o Espírito Santo. Por quê, irmã? Por que a irmã julga assim, que não tem o Espírito Santo? Pois sou nervosa, fico irada, xingo, faço tudo que posso para ser uma cristã verdadeira. Leio a Bíblia, leio a mensagem, assisto às pregações, oro sem cessar, mas não muda a minha natureza. Que devo fazer? Me ajude, pastor, ore por mim. É uma irmã. Pois bem, irmã, foi até um pregador que fez essa pergunta ao profeta. Mais ou menos 98% igual a da irmã, que era nervoso demais. A irmã Brana disse: irmão, qual dos dois você preferia ser? Aleijado, paraplégico na cadeira de rodas ou nervoso? Se fosse para você nascer e escolher, qual dos dois males você escolheria? Ser nervoso ou ser um paralítico na cadeira de roda, paraplégico? Aí o irmão disse: ser nervoso, pastor, irmão Brana. Aí o irmão Brana responde: então, amenize teu mau gênio com a oração e ajuste o teu espírito com a leitura da palavra. E ele disse mais: isso é um espinho que você tem na sua carne. Paulo, em 2 Coríntios 12, Paulo teve aquele espinho na carne, qual ele orou a Deus 3 vezes, para Deus arrancar aquele espinho. O espinho de Paulo era a visão daquela coluna de fogo que ele teve no caminho de Damasco. Aquilo foi tão forte que deixou ele quase cego. Ele não enxergava direito, ele tinha que escrever letronas grandes para poder entender. Era a visão, era o espinho na carne, que ele orou 3 vezes para Deus curar ele daquilo. Deus disse: eu não vou te curar, Paulo, esse é o espinho que você vai ter o resto da sua vida. A minha graça te basta. Aprenda a conviver com esse espinho e creia na minha graça, meu favor que eu fiz para você de te salvar, que é maior do que esse espinho, e a minha graça te basta. Então, existem espinhos que nós nascemos com ele por permissão de Deus, porque tudo que acontece conosco é por permissão. O diabo não pode fazer nada sem primeiro pedir permissão a Deus. Você lembra lá quando ele foi enganar aqueles 400 profetas de Acabe? Primeiro ele foi lá na reunião dos santos e pedir permissão a Deus se ele podia ir. E Deus liberou com um propósito. Então, cada um de nós, não pense você, minha irmã, meu irmão, que é só você o única vítima de espinho. A espinho seu é esse, o do outro é outra coisa. Um é mais ser liberal demais, não tem jeito de ser liberal. Outro é de ser radical demais, não tem jeito de não ser radical, legalista. É um espinho. Oxalá que todos nós entendamos, tenhamos centralidade de fé para entender os nossos espinhos. Espinhos quer dizer nossos pontos frágeis, nossos elos fracos. Todos nós temos o elo fraco, fácil de ser arrebentado, onde o diabo explora mais. E o diabo, que conhece a nossa genética, a nossa formação, a nossa anatomia, faz 6.000 anos que ele está na terra estudando seres humanos. Ele sabe onde está o nosso espinho. E ele explora bem ali. Ele explora bem ali. Então, no caso da irmã, tem um mau gênio terrível. A irmã o irmão Brana aconselha aí, na mensagem, o quarto selo, pergunta e resposta número 4, ele disse: amenize isso com oração, com lágrimas, com leitura da palavra. Isso é amenizado. Mas o irmão Brana responde também na mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra, ali no início, 4ª página por ali. Ele diz assim: o diabo queria te dar um murro, e Deus permitiu ele te dar um murro bem aí, no seu sistema nervoso. O diabo queria te dar um murro, e Deus permitiu ele te dar esse murro bem aí.
Agora, como você vai administrar isto, é entre você e Deus. É você colocar Deus no quadro. E não extrapolar, porque às vezes nós pegamos carona com nossos pontos fracos, extrapolamos. Nós, seres humanos, por isso que Jesus disse orar e vigiar, para não cair em tentação. Não é porque eu tenho esse ponto fraco meu que eu vou dar água para ele e sair dando água para ele estar me manipulando. Quem me manipula deve ser o Espírito Santo. Eu sei que eu tenho espinho na minha carne, mas ele deve ser freado. Ele deve ter rédeas. E você deve segurar nas rédeas dele. Eu devo segurar nas rédeas do meu. Deve estar sob o controle do meu Espírito, do Espírito Santo. Mas que está lá, está, em forma de embrião, está. Aquele mau gênio está lá. Você sabe que tem hora que dá vontade de você xingar o fulano, falar mal, responder mal, mas você engole a língua e continua sendo um filho de Deus. Você engole a língua e continua sendo uma filha de Deus, não fala. Porque o poder da palavra atrai espíritos maus. Então fica calado, engole a língua. Coisa vem para escapar uma palavra pesada contra quem te feriu. Pisou naquele espinho, bateu bem naquele espinho que você tem. Você engole a sua razão, fecha a boca e peça misericórdia. E na mesma hora inventa um hino, sai cantando, louvando a Deus. Como vencer o mau pensamento, diz o profeta? É pensando um pensamento bom. Inventa um hino, cante um hino, eu amo. Inventa um hino e começa a cantar que aquela pressão sai. Você muda de pensamento. Mas todos nós, sem exceção de ninguém, até a criança, já nasce com essa índole para alguma coisa ruim. Mombrana fala isso na mensagem Ele Cuida em Você, parágrafo 46. Ele diz que nós nascemos com um embrião predispostos para males. Uns nascem com o embrião predisposto para prostituição. Ele não pode ver uma mulher meia desnuda que ele já está cobiçando. Outro nasce com o embrião com predisposição de roubar, pegar o alheio. Lá em Goiânia tinha um rico mesmo. E a esposa dele tinha essa predisposição. Ali ia nos mercados com a sacola e pegava tudo escondido e põe na sacola. O marido dela pediu para o dono do mercado, ia anotando que depois ele ia e pagava. Mas ela tinha isto. Não sei se Deus libertou ela. Mas é isto, o irmão Brana fala isso na mensagem. Ele Cuida de Você, parágrafo 46. Outros nascem com o embrião, com a predisposição para o cigarro, para o álcool. E são pontos que, se você der água para aquilo vai eclodir. Então a administração é minha, é sua, é nossa. Em dar ou não dar água para os nossos apetites. Você vai dar água para um apetite mau, aquilo vai eclodir, vai arrebentar e aflorar. E vai te dar trabalho depois para você reprimir aquilo. Você descobriu que você tem um ponto fraco, um elo fraco, faça igual o meu velho pai. Ele arava a terra, de vez em quando ele olhava nas correntes, arava com cavalo. E aqueles elos que estavam mais, ralavam um elo no outro e elo ficava tão fraquinho, fininho, que se não tivesse cuidado arrebentava. Quando ele via um elo fininho, então ele enrolava com arame, aquele elo mais fino, para reforçá-lo, para não rebentar. Então você enrola com a palavra de Deus. Como amenizar o mau gênio? Lendo a palavra e orando. Envolvendo com coisas de Deus, com o céu, com a vida eterna. Nós vencemos o diabo com a palavra, com o poder mais forte, que é Deus.
Aí vem então a grande necessidade, irmãos, de nós sermos mais crentes espirituais. Mais crentes. Porque senão nós saímos de um buraco e cai em outro. Sai de um buraco e cai em outro. Você tem que aprender contigo mesmo, aprender com seus erros, que por ali não é bom. E aprender também com o irmão Brana, com a Bíblia, sobre companhias. Às vezes você tem aquele embrião para, por exemplo, embrião forte, está em forma de embrião dentro de você, preso ali, não eclodiu ainda, está em forma de embrião. Aquele desejo mau de ser para prostituição. Aí você pega e arruma como amigo um prostituto, um homem que mexe com as mulheres, buzina no carro para as mulheres, na rua, onde vai, e você não desaprega dele, onde ele vai, você vai junto. Aquele espírito dele te pega. E aí você já tem um embrião. Você tem um embrião para o álcool, para o alcoolismo, e fica andando com pessoas que bebem, bebida alcoólica. Só o cheiro daquilo faz aquele embrião em você despertar. Despertar. Aí você lembra de quem? Você lembra lá de Crônicas 18. Segundo Crônicas 18. Eu preguei sobre isso domingo passado, lá em Paraupeba, na escola, sobre apostasia. Josafá, que era rei de Judá, era um crente, sincero, puro. Aqui em 2 Crônicas 18, verso 1 diz: tinha, pois, Josafá riquezas, glória em abundância. Tinha tudo que precisava ele tinha. Porém, se aparentou-se com Acabe. Verso 2. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele, para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade, guerrear lá por um pedaço de terra que era de Israel, e os sírios tinham tomado, e Acabe persuadiu a Josafá a ir. Sendo que Acabe não precisava de unir, ou seja, Josafá não precisava de unir a Acabe. Ele sabia que Acabe era um crente apostatado. Acabe era um crente. Ah, mas aquele irmão é crente, mas é um crente apostatado. Salvo, porém apostatado. Perguntaram ao irmão Brana: o apóstata é perdido? Não. Ele é um salvo, mas porém está apostatado, o caso de Saul. Deus teve que recolher ele mais cedo para casa, o próprio Acabe, por causa da apostasia. E Josafá, que era um crente verdadeiro, foi se aparentar, fazer amizade com um crente apostatado, que estava ferindo a Deus, desviado do caminho de Deus. Aí você continua lendo o capítulo 18 de 2 Crônicas, você vai ver. O Acabe foi vestiu de paisano para a guerra, o Josafá vestiu de rei. Eu não tenho nada com a história, eu posso vestir de rei. E quase que morreu lá. O soldado dos sírios lá disse: você é o rei de Israel, você vai morrer agora. Aí Josafá teve que gritar: não, eu sou o rei de Judá. O rei de Israel está por aí vestido a paisano. Mas aí você vai para o capítulo 19 de 2 Crônicas, o profeta Jeú repreendeu Josafá, disse: o que você tinha que ir fazer amizade com Acabe? O que você tinha que ir fazer amizade com Acabe? Com pessoas apostatadas na fé? Você estava buscando morte, buscando problema, buscando pegar espírito errado. Amós 3:3 é claro: dois não andarão juntos se não tiver o mesmo espírito. Mas é crente da mensagem do irmão Brana. É crente, mas é um crente apostatado. É uma crente, mas é uma crente apostatada. Você deve orar por ele, orar por ela, mas de longe, não se associa, não, que não aquele espírito pega você.
Não vai faltar argumento para ela dizer, eu faço isso, você também pode fazer. Não vai faltar argumento para ela justificar a si própria, ele justificar, e dizer, eu fiz isso, você também pode fazer. Eu sou crente, na mensagem do irmão Brano, eu faço, você também pode fazer. É hora de você ser um crente verdadeiro, dizer, você faz, mas eu não faço. Eu não faço, porque eu sou um cristão. Amém? As companhias. Josafá tinha tudo que precisava. Mas foi se associar com Acabe para pegar espírito errado. E quase que morre. O profeta Jeú teve que repreendê-lo, pôr o dedão na cara dele. E ele não isentou não. Aí você vai lendo aqui, no capítulo 20, lá no verso 35, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, que era filho de Acabe. Filho de Acabe, que já tinha se aparentado, se aliou com Acasias, e aí foi a desgraça maior dele. Que Deus nos ajude, minha gente, a aprender com os erros dos outros, aprender com a história da Bíblia, aprender com a história das mensagens. Que Deus nos dê essa conscientização. Gente, nós temos tudo para ser feliz. Ter um lar feliz, uma família feliz, uma vida feliz. Está aqui, a Bíblia não ficou devendo nada para nós. A mensagem não ficou devendo nada para nós. O problema nosso é que nós não levamos a sério o que lemos. Nós lemos de uma forma intelectual, lemos aqui, ali fora, já não sabemos nada do que lemos mais. Não lemos a coisa refletindo, letra por letra, parágrafo por parágrafo. Aí o diabo lá fora já nos ciranda, porque ainda estamos na primeira fase do Evangelho, primeira fase da vida cristã intelectual. Isso faz com que somos cirandados. Então, irmã que tem esse ponto fraco na sua vida, que é o sistema nervoso, é onde o diabo te esmurrou. Cubra isso com a graça de Deus, com o amor divino. Faça igual aquele príncipe. Ele tinha uma lepra bem na testa, assim. E aí ele, para não sair no meio do povo dele amava demais a ele. Para ele não sair expondo aquela ferida horrível, ele comprou uma pedra de diamante bem grande, do tamanho da lepra. Cobriu tudo e amarrou na cabeça e saiu expondo aquela pedra de diamante na testa, em cima da lepra. As pessoas viam ele e diziam, como nós amamos o nosso príncipe, como que ele anda tão adornado, como que ele é maravilhoso, olha a pedra de diamante que ele carrega na sua testa, nosso príncipe é um homem especial, não sabendo que ele estava cobrindo um mal com aquele bem. Cubra seus males com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. Você pode ser mecânico. Nós ficamos de braços cruzados esperando que Deus faça tudo por nós. Estou enrolado, estou todo emaranhado. Nos tornamos vítimas e não fazemos nada. Você vai morrer ali. Tem coisa que é mecânico, está escrito em Lucas 16, verso 16, parte B do verso 16. Leia lá. O reino do céu é adquirido de braço cruzado. Assim está escrito? Reino do céu é adquirido sem oração, sem esforço. Não está escrito assim não. Está escrito assim, o reino do céu é adquirido pela força. Somente os esforçados é que entrarão lá. Os medrosos, os covardes, ficarão de fora. Mas os esforçados é que entrarão lá.
E o natural fala do espiritual, gente. Você vê esse homem que não tem um pingo de esforço para arrumar emprego. Crise, só fala de crise. Crise, crise, crise. Por que tem crise e tem tanta gente que vive? É porque a coisa está arrochada de um lado, ele cria outro meio. Eu não canso de citar aqui Marcelinho. Cadê Marcelinho? Marcelinho não veio hoje? Você tem que visitar Marcelinho, está vindo de pouco. Jacobina, vendia doce na rua. Tem pessoa que tem medo de vender as coisas na rua. Olha, gente, você tem que ter vergonha de pedir, sair pedindo. Mas de vender, você está fazendo uma coisa legal, vender. Comprar doce, docinho do bom. Né? Você não está roubando. Você está tratando seus filhos. E Jacobina, por exemplo, comprou, tem lá uma quadra de casas em Palmas. Marcelinho ganha mais vendendo pamonha na rua do que com o próprio salário dele de guarda. Ele é guarda noturno. Isso é ele mesmo que fala. E assim, o natural fala do espiritual. Você vê essa pessoa aí, ó, mendiga e sempre necessitando ser ajudada. Gente, a era de Laodiceia é uma era rica. Rica, tem muitos meios de você se virar, locomover. Rica. Existem tantas coisas que você pode criar, né? Criar. Pão de queijo, faz pão de queijo para vender. Ah, mas pão de queijo ninguém compra. Coloca em cima do pão de queijo, um queijo daquele queijo, aquele queijo curado, não é curado, aquele queijo cozido e curado. Que dá um sabor no pão de queijo que a pessoa compra mesmo. E tantas outras coisas, Bom dia, pastor Adalto. Sabemos que nesta era foram soltos 2 milhões de demônios, além do que já tinha. Nos últimos dias estamos vendo o amor esfriar. As pessoas não conseguem suportar umas às outras. Hoje, o número do divórcio é maior do que o de casamento. As pessoas estão trocando o amor pela razão. Os relacionamentos, a maioria, qualquer obstáculo, já estão se separando. Pastor, a falta de amor hoje é uma das maiores armas de Satanás para podermos ter aquele amor de Coríntios 13, verso 7. É somente com o Espírito Santo? É somente com o Espírito Santo. Porque amor, a palavra amor quer dizer Deus. Deus é amor. Quanto mais você mergulha em Deus, mais você amará. Ao ponto de você até se embebedar no amor. Você encontra uma pessoa que é a sua inimiga capital, como o irmão Brano, o Billy Paul disse no testemunho, nós não sabíamos quem era inimigo dele, porque ele amava todo mundo. Você encontra uma pessoa que é seu inimigo capital, que te odeia. Você não odeia ninguém, mas às vezes tem pessoa que te odeia. Você trata ela com o maior carinho. Com o maior carinho. Você encontra a pessoa que te olha e vira a cara. Você vira a cara para ele e diga para ele: oi, fulano. Bom dia, fulano. Bom dia, ciclano. Você só vence o mal é com o bem. Outro dia eu fiquei triste com um diácono nosso. Um diácono, eu tenho que falar isso. Porque na hora da reunião dos diáconos, às vezes eu esqueço. Um diácono nosso falar uma coisa dessa. O irmão fulano, ele olha para a gente, eu moro perto da casa dele. Ele passa perto da minha casa, vira a cara, olha para mim, vira a cara. Eu não estou muito importando de ajudar ele não. Está com problema de família, mas não estou muito importando de ajudar ele não. Eu disse, meu Deus, como que esse homem pode ser diácono dessa forma? Sendo que nós fomos levantados para mudar quadros.
Ora, se ele olha para você vira a cara, porque algo está ruim na vida dele. Algo está ruim na vida dela. Chega nele, chega nela, conversa. Diga, o que está passando, irmão? Eu posso ser útil para você? O que está acontecendo com sua família? Às vezes seja algo na sua casa. Quero te ajudar. Seja amigo dele, seja amiga dela. Ora, nós, obreiros, tratar as pessoas como elas nos tratam, nós temos por dever, por obrigação, ser maiores do que a igreja. Nós, obreiros, temos por dever, nós somos a boia da caixa d'água, e a boia é aquela que fica por cima da água. Chegar e dizer, olha, o que está passando contigo? Eu te amo tanto, nós somos até vizinhos aqui, te amo tanto, e parece que vejo você assim meio triste. O que foi, irmão? Deixa eu te ajudar. Pelo menos vamos ali na minha casa, na sala, abraça ele, abraça ela, tem um tempo de oração com ele, com ela. Eu tenho certeza, se vocês chorarem ali uma meia hora juntos, ele vai te olhar, passar a te olhar com amor. E às vezes tem uns que não vai com a cara do outro, não vai mesmo, cada um tem a sua cara, não é? Mas ele vai passar a te amar mais. Você pode mudar o quadro. Eu li uma frase na capa de um livro. Eu cheguei até a comprar esse livro só por causa dessa frase. Eu estava viajando, não sei para onde, no aeroporto. Encostei na livraria e um livro com essa frase. Eu comprei esse livro só por causa dessa frase. Disse assim: não existe corações impenetráveis, existe a chave errada. Não existe corações impenetráveis, existe a chave errada que nós usamos para querer abrir a porta daquele coração. Mas não existe corações impenetráveis. Às vezes é que nós estamos usando a chave errada. Para isso, Deus nos dá o Espírito Santo, para nos fazer usar a chave certa. Cada pessoa tem uma maneira, um segredo na sua fechadura, uma entrada. Uma maneira de você entrar a ele, entrar a ela no companheirismo, tratar com ele te aceitar no companheirismo dele, ela te aceitar no companheirismo dela. Escreva isso na página branca de sua Bíblia, isso te ajuda no dia a dia. Não existe corações impenetráveis, existe chaves erradas. Você mora com essa esposa há 30 anos e nunca ganhou ela? Vive como gato e cachorro, que não faz as pazes de jeito nenhum? Pega essa fita aí desse trabalho, desse filme. Foi o irmão Josué que me deu, o Josué, da irmã Francisca, ele não está aqui. Eu assisti ela ontem, mas eu chorei do começo ao fim o filme. Você não deve olhar mulher de calça esporte, cabelo cortado. Olhe para a cena, para o sentido da história do trabalho. Eu pedi para o meu menino vir ontem mesmo à tarde e gravar aí para os irmãos que desejam pegar. Aí na Casa da Literatura. O filme chama O Quartinho de Guerra. Você vence o diabo ali no seu quartinho de oração. É no seu quartinho de oração é que você vence a Satanás. É ali. É ali. Eu respondi essa? Respondi, não é? O amor se esfriando, o amor que precisamos ter de Coríntios 13. O amor de Coríntios 13, tudo sofre, tudo suporta, leva a pedrada e não reclama, né? É esse que é o amor de Deus. Esse amor que reclama de tudo, precisa de ser mudado isso. Precisa de ser mudado, está muito raso. Jesus sofreu o que ninguém de nós sofremos. E, no entanto, fazia levantar a mão e dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Perdoa ele, perdoa ela. O comportamento de Jesus era assim. E se ele estiver em nós, como ele esteve em Estevão, quando ela foi apedrejado,
fez a mesma coisa. Estevão, diácono da igreja primitiva. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se eles estiverem em mim, eu vou fazer a mesma coisa. Não vou revidar. Deus não muda sua característica. Ele sempre age com a mesma característica. Com uns é dócil, com outros ele já é um veneno. Não, ele sempre age com amor. A última pergunta. Bom dia, pastor Adalto. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo. Sabemos que as pessoas que serão salvas carregam em suas vidas uma atmosfera celestial. Que serão não, irmão, que são salvas. Elas carregam, porque a salvação nós já nascemos salvos. A Bíblia diz que nós somos salvos antes da fundação do mundo. Carrega uma atmosfera celestial ao ponto de não se desesperarem por nada. É o que eu li aqui na mensagem, véu adentro. Não buscam o mal, sempre são agradecidas a Deus por tudo. Irmão Branham era assim. Deus sabe melhor. Billy, Deus sabe melhor. Agradecidas a Deus por tudo. Você lembra daquele irmão que morava com o rei? Que o rei teve até antipatia de andar com ele. Disse, eu não vou andar com você não. Andar com você, tudo que acontece para você é graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Coisa horrível que acontece, você dá graças a Deus. Não, não é assim não. Um dia os dois entraram numa mata, o rei e esse homem cristão, nosso irmão. E nessa mata, o rei teve um acidente, a arma que ele usava, sei que ele perdeu o dedo nesse acidente. E o irmão virou para ele e disse, graças a Deus, o rei quase bateu nele, disse, graças a Deus que não era seu, né? Se fosse seu dedo, você não dava assim. O irmão disse, graças a Deus, porque foi só o dedo, majestade, se fosse o braço. Mas graças a Deus, o rei nervoso, ficou calado. E lá no meio da mata encontraram uma tribo de índio que era canibais. Só que essa tribo de índio só comia, ele era canibais de seres humanos, comia seres humanos. Como é que fala? Como é que chama esses índios? Carnívoro, comia carne, mas era de seres humanos, gente. Mas só comia de gente perfeito, que tivesse todos os membros perfeitos. E aí examinou tudo, o rei, foi em cima do rei, examinou, faltou um pedaço do dedo, disse, não, nós não vamos comer não, você é imperfeito. O irmão disse, eu não falei para o senhor, graças a Deus, te salvou a vida. Daquele dia em diante, aquele rei aprendeu a dar graças a Deus por tudo. Deus sabe melhor. Porém, tenho observado o seguinte, continuando a pergunta, existem pessoas que mesmo conhecendo a verdade e frequentando a igreja, são pessoas desesperadoras, devedoras, pessoas que não têm vida própria, que viajam distância para fazer o mal ao próximo, são invejosas, incomodam o seu próximo sem se preocupar com suas vidas espirituais. Tudo que você planta, você colhe, você esquece disso, né? Pessoas assim, né, que pensam que só plantar e não pensa que aquilo que joga vem sobre ele. Palavras, atos, gestos, irmãos, é como o eco. Sabe o eco? Tem jeito de pôr eco aí, irmão? Eco é assim, ó. Você fala, sua voz volta sobre você. Tudo que você fala, você joga, aquilo volta sobre você, o eco. Assim é nossas vidas. Aqueles males que você deseja para os outros, vêm sobre você. Faço não, ora a Deus, desespera, diga, Deus livra-me desse espírito diabólico. É por isso que eu não sou feliz, que eu desejo a infelicidade dos outros. Desejo o mal dos outros. Tem pessoa que odeia ver um irmão com um carro novo aí fora. Coisa boa, que se deveria era alegrar, ver os irmãos bem. Espírito mau, hein? São vidas,
são pessoas alvoroçadas, enfim, carregam uma atmosfera pesada, são pessoas que buscam um verdadeiro inferno em suas vidas, porém acreditam que possuem vidas espirituais e celestiais aqui na terra. Por outro lado, vejo pessoas cristãs que buscam de fato uma vida correta com Deus, vejo que Deus tem abençoado estas pessoas. No entanto, também carregam uma atmosfera pesada, sem motivos, pois elas veem em suas vidas sempre o mal. Sempre que ela te enxerga, vê o mal em você. Não conseguem enxergar o que Deus tem feito por elas. Acreditam que todas as coisas ruins da vida somente acontecem com elas, se tornam vítimas, né? Como se estivessem vivendo em um inferno aqui na terra, quando na verdade não estão, mas de qualquer forma são também pessoas desesperadas e mal agradecidas. Também existem pessoas que são cristãs, traz consigo uma atmosfera celestial, porém de fato são pessoas sofredoras que infelizmente são carregadas de problemas em suas vidas, mas são sempre agradecidas pelas conquistas que Deus tem dado a elas, mesmo com muitos problemas. Essa é a pessoa que entrou véu adentro, né? Essas outras aqui, esses outros itens, tá na vida cristã, tá, mas na primeira fase ainda, intelectual, a coisa não desceu. Por isso que sempre está naquele engenho, moendo a mesma moenda, reclamando de tudo e de todos, né? Diante dos exemplos de pessoas acima, gostaria que o senhor fizesse comentários sobre a situação de cada delas. O que elas podem fazer para melhorar suas vidas espirituais? Como também gostaria de perguntar o seguinte: nos dois primeiros casos exemplificados acima, há alguma diferença na atmosfera vivida por elas? Podemos simplesmente acreditar que as pessoas que se enquadram no terceiro exemplo são predestinadas a sofrerem e devem se conformar, pois herdarão os céus de qualquer forma? Não podemos cruzar os braços. É São Lucas 16:16. É com luta que nós herdaremos o céu, não é de braço cruzado. Isso é fase. O cristianismo, o profeta disse, acabei de ler para vocês, véu adentro, parágrafo 78, 79. Fases da vida, a intelectual e a real de coração. Pessoas que se enquadram nos dois primeiros casos acima conseguem perceber o mal que carregam em suas vidas? Às vezes não. Ou seja, conseguem perceber que elas mesmas provocam essa atmosfera maligna em suas vidas? Às vezes não, às vezes pensa que está tudo bem. Não entrou em Cristo. Perdeu a consciência do certo e do errado. Porque a Bíblia diz, o profeta nos ensina, que você vai desobedecendo a graça e você vai caindo em uma desgraça que por fim faz igual aconteceu com Esaú lá em Hebreus capítulo 12, está escrito que Esaú nem com lágrimas conseguiu retornar, porque brincou demais com a graça, com a primogenitura, e Jacó, que era eleito, adquiriu para si, e Esaú nem com lágrimas conseguiu. Não brinque com isto. Vida eterna é algo sagrado, gente. Procure agarrá-la com unhas e dentes. Observação: sei que o novo nascimento muda tudo, mas espero uma resposta, pois pode ser que herdamos de nossos pais essa natureza, algo que não seja bom, espíritos maus, sem que percebamos. Você pode ter herdado espírito mau de seu pai, de sua mãe, de seu tio, de seu avô. O irmão Brana fala isto. Mas a Bíblia disse, o irmão Brana também disse, isso que o irmão ou a irmã, não sei quem mandou, isso aí, que o novo nascimento nos muda, nos anula o primeiro nascimento. Novo nascimento é nascer em Cristo, é entrar em Cristo, é perder esses hábitos do primeiro nascimento, que nós às vezes falamos até com orgulho, nós seres humanos. Meu avô era um cascavel, meu pai era um jaracuçu, então eu sou uma serpente.
Não, não é por aí que o cristão vive a vida, não. Se meu avô era Cascavel, meu pai era Jaracuçu, isso é o primeiro nascimento. Eu não herdo nada disso no meu segundo nascimento. Eu sou um cristão. Eu sou um cristão. Você deve dizer assim, interessa quem foi meu avô, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia. Agora eu nasci de novo. Mombrana conta daquele episódio, quando ele não era nascido de novo. Ele disse, eu podia lutar com uma serra circular, eu era mau. Meu pai me batia, me golpeava, eu caía no chão e levantava sorrindo. Eu não chorava de jeito nenhum, eu tinha uma natureza muito má. Minha mãe era uma índia cruzada, meu pai era um irlandês, natureza má que eu herdei deles. Porém, ele disse lá, pergunta a resposta número 4. Ele diz, porém, quando eu nasci de novo, isto saiu de mim. Cristo, irmãos, tem a resposta para as nossas necessidades. Não adianta você ir em psiquiatra, psicólogo, tudo bem. Não estou falando para não ir, não. Deus deixou a medicina. Mas se você não recorrer a Cristo também, sobre todas as coisas, que psiquiatra, psicólogo não tira diabo da gente, não. Ele dá remédio faz mal, intoxica. Você começa a ter sintomas diferentes e pode até morrer mais cedo intoxicado com remédio. Fulano me receitou que aquele remédio ali cura mau humor. Fulano já receitou, porque receita cada um tem a sua, não é? Organismos são diferentes, nós queremos que o remédio que curou o organismo do A cura o meu. Nós não temos autoridade para fazer isso, não. Quem tem autoridade é o médico. O médico primeiro faz o exame de sangue em você e vê qual é o tipo de remédio que dá certo para combater aquele vírus mal do seu organismo. Vai tomando remédio que o fulano mandou, falou, foi bom para ele, para o organismo dele. Cada um de nós temos um organismo diferente. Não tem ninguém igual a ninguém. E ninguém, o mundo é composto, a última estatística, de 7 bilhões de pessoas, e cada um tem um organismo diferente. Nosso Deus é grandão, gente. É grandão, cada um tem a natureza diferente. Não sei quantas milhões de zebras tem no mundo, e nenhuma tem a lista igual à outra. Ninguém tem impressão digital igual a do outro. Então, o remédio que deu para fulano e dá para você, é só esse, o batismo com o Espírito Santo. Esse dá para todo mundo. Mas remédio natural, você tem que ir no seu médico, viu? Então é isso, o irmão ou irmã que mandou essa cartinha. O novo nascimento muda. E nós que estamos mais alto, devemos suportar os mais fracos. Jesus nos suportou e nos suporta até hoje. Por que nós não podemos suportar as fraquezas dos mais fracos? Nós queremos que eles não venham à igreja, que eles saiam da igreja. Não, irmão, você está cheio de falha, não aguenta não, vai embora, vai. Não. Jesus disse, venha como está. Venha como está e eu vou mudando vocês. Cada culto eu tiro uma casquinha do mundanismo, vou tirando. E vocês vão melhorar. Vão melhorar. Você mesmo pode dizer, como aquela irmã lá disse, eu não sou o que eu quero ser, porém eu não sou o que eu era antes. Tem havido mudança. Se você vir aos cultos com a alma, com desejo de ser mudado, você volta diferente. Alguma coisa você voltará liberto dela, alguma coisa ruim. Amém? E falamos e não deu para entrar na mensagem, não é? Mensagem que íamos estudar nesta manhã, que fostes ver. Domingo que vem nós iniciaremos o estudo dela, né? A mensagem tão linda, tão maravilhosa, pregada pelo profeta. Você foi ajudado nesta manhã? Perguntas e respostas ajudam, não é? É maravilhoso, é bom. Irmão Edson Soares, vem cá orar, vem cá agradecer a Deus. O que o senhor quer falar, irmão? A leitura oficial.
nós não lemos a Bíblia. Vamos ficar de pé e ler a leitura da mensagem, né? São Mateus, capítulo 11. Vamos ler os 3 primeiros versos, do capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, lá ele tinha 12, aqui nós temos mais de 12, né? Ele está nos dando instruções. O que é um culto? O que é um culto? É nós recebendo instruções do Mestre. Ele está aqui nos instruindo, nos ensinando, nos animando, nos encorajando, nos desanimando no que é incorreto e nos animando no que é correto. Oh, como é bom servir! Faz 43 anos que eu sou batizado nessa mensagem, irmão. Eu nunca enjoei dos cultos. Cada culto é uma ajuda para a minha vida. Cada culto. Graças a Deus. E aconteceu que eu estou lendo Mateus 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos fatos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? É a escritura que ele usa para pregar esta mensagem. Vamos orar, irmão Edson, vamos orar. Agradecer a Deus por esse culto. Irmãos, nós somos uma família. E como família devemos ter paciência uns com os outros. Sofrer o dano do crescimento um do outro. O pai, por exemplo, o pai que não está disposto a sofrer o dano do crescimento do filho, ele não serve para ser pai, ué. Não serve para ser mãe. Fraqueza do filho, já pega e bate, e cuida com estripulia, com grosseria. Isso não serve para ser mãe, não serve para ser pai. O pai tem que estar disposto a sofrer o dano do crescimento do filho. Os danos, as fraquezas do filho, da filha, e ajudá-lo, parar na brecha, orar, não é? Deus nos ajude, e assim nós somos uma família, você sofrendo o amadurecimento espiritual do seu irmão. Ah, pastor, mas já faz 30 anos e nunca amadurece. Lembra de Coríntios 11, 34, esperai uns pelos outros. Esse esperai, ele não cronometrou não, se é 20, 30, 40, 50 anos. Faz 50 anos que eu casei com essa mulher e cada vez ela é um capeta. Vai mais um pouco. Lembra daquela mulher do presunto com ovos? Eu não sei quantos anos ela viveu com aquele homem, mas um dia foi o último dia do seu sofrimento. Deus mudou o quadro. Paciência. Deus cuidará. A vitória não é dos impacientes. A vitória é dos pacientes. Jesus sofreu conosco tantos anos. E não foi bom? Você não é agradecido hoje por Ele ter tido paciência com você? Você não é agradecido dele ter tido paciência? Quantas vezes de erro que nós fizemos, que nós deveríamos ser fulminados, e Ele não fulminou, Ele parou na brecha e disse: Pai, não fulmine, eu paro por ela, eu paro por ele. Não foi tão bom? Nós não podemos parar uns pelos outros. Somos uma família, amemos mais uns aos outros. O que você tem que fazer é abraçar aquela pessoa que você nunca abraçou. Trata bem. Tem coisa que fica distante, é melhor. Mas não odiando, fica distante amando, orando. Até que a pessoa chega ao nível que você chegou, de conhecimento, de conscientização das coisas, do certo e do errado. Porque às vezes há pessoas que não têm conscientização, é imaturo. Você vê velhinho, cabelo branquinho, e é a criança na consciência. E já às vezes tem criança aí de 10 anos que é um maduro, tem equilíbrio. Isso é a lei da relatividade. Cabe a nós entender essas coisas. Como família, não virar as costas, mas amar. Amar. Uma certa vez uma pessoa disse para mim: eu te odeio.
E eu disse: eu te amo. E eu te amo. É assim que nós vamos vencendo. Ame de coração. A maior arma que Jesus usou na vida dele foi o amor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos agradecidos, meu Deus, por esta manhã que o Senhor nos deu, esta rica oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu, de estar nos aceitando cada dia, Pai. Aleluia. Cada hora da vida nós caímos, Aleluia. nós fraquejamos, Pai, mas nós, Pai, Deus. estamos nas Tuas mãos. O Senhor tem nos levantado, Senhor. O Senhor tem nos ajudado a caminhar. O Senhor tem nos confortado, meu Deus, com palavras como nós ouvimos nesta manhã. Palavras de ajuda, Senhor. Oh Deus, como nós precisamos, meu Deus, da Tua ajuda. Somos, ó Pai, necessitados, Senhor. Quando levantamos, ó Pai, temos que levantar encorajados, não confiando, ó Pai, que não vamos cair mais, mas estando confiado, meu Deus, que o Senhor está nos preparando para mais uma batalha que está pela frente. Essa é a nossa missão aqui, meu Deus, é estar vencendo a cada dia o inimigo, vencendo, ó Pai, a cada dia os nossos desejos e as nossas opiniões. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Estamos saindo daqui, Senhor Deus, nesta manhã, com vitória em nossos corações, em nossa vida. Valeu a pena vir aqui, ó Pai, nesta manhã, te ouvir mais uma vez, Pai. Obrigado. Essas palavras, meu Deus, que possa descer, não ficar simplesmente na mente, mas que possa descer ao profundo dos nossos corações, ó Deus, e entrar na nossa alma, e mudar o nosso espírito, mudar as nossas maneiras de viver. Ó Pai, que possamos viver deste alimento a cada dia. Ajuda-nos, ó Pai, abençoa também, continua abençoando o pastor, ó Pai, a sua família, Senhor, sua esposa e seus filhos. Ó Deus, ajuda, nós precisamos, ó Pai, precisamos, meu Deus, dele com saúde, ó Pai, para estar conosco a cada dia, e que o Senhor possa alimentá-lo, meu Deus, com este Espírito do Senhor, para que ele possa trazer para nós, meu Deus, palavras, meu Deus, que conforta, palavras que levantam o caído, palavras que dá força, para que anima, meu Deus, aquele que está desanimado. Estamos, meu Deus, numa viagem que precisamos, ó Pai, de ânimo a cada dia. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos encorajados a cada momento, ó Pai, nunca fraquejar e nunca vacilar. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, obrigado. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus os abençoe. Dê um abraço bem gostoso no seu irmão, na sua irmã, e diga: Deus te abençoe. Diga para o seu irmão: eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. Diga uns para os outros: eu te amo de todo o meu coração. Juntos nós venceremos, juntos, separados nós perdemos a batalha, porém juntos nós venceremos. Amemos mais uns aos outros, estejamos mais unidos. Estamos unidos neste evangelho juntamente com Deus. Deus nos abençoe. 16h30, companheirismo. Deus os guarde pelo seu poder. Não esqueça de trazer domingo próximo esta mensagem para nós estudarmos. Deus os abençoe em nome de Jesus.
Desce teu Espírito em mim, vem me aquecer, a tua unção vou receber. Faz de mim um vaso revestido, me dá porção dobrada do teu Espírito. Vem, Santo Espírito, me renovar, dá-me tua graça, vem me ajudar e enche de poder a minha vida, pra sempre ao teu lado quero sempre estar. E enche de poder a minha vida, pra sempre ao teu lado quero sempre estar. Desce teu Espírito de amor, e onde quer que eu for, me guia com tua mão, e a tua voz eu ouvirei, falar do teu poder, e a ti louvarei. Espírito, me renovar, dá-me tua graça, vem me ajudar e enche de poder a minha vida, pra sempre ao teu lado quero sempre estar. E enche de poder a minha vida, pra sempre ao teu lado quero sempre estar.